que o Gustavo vai falar sobre análise do sentido, né? A gente está ainda com um capítulo do nosso livro de semântica, né, gente? Que a gente está estudando esse semestre. Então, fala um pouquinho para a gente, Gustavo. Bom, a primeira parte é da Manu, mas a nossa parte é do livro do Alan Poguer, é do capítulo de análise do sentido, que no geral vai estar explicado aqui no próximo slide, que é a definição, análise lexical, análise sêmica e análise crítica. Só para confirmar, está todo mundo conseguindo me ouvir? Perfeito. Então, gente, eu estou aqui nos porões do Airbnb, então se não der para me ouvir, me avisem, por favor. Agora para ouvir, sim. Tá. A gente vai falar, né, do capítulo Análise do Sentido, né, do nosso Alan Poguer. E esse trabalho a gente separou ele em 3 grandes partes. Primeiro, para falar da definição lexical, porque o Alan Poguer ele vai escolher a palavra lexema, para poder falar literalmente da palavra, né? Então, a gente achou bacana trazer, né, essa definição para poder ninguém ficar perdido. Mas o que é lexema, o que é lema, o que é o que? É tudo palavra, né? É a palavra, só que, como a própria Simone já explicou, o Alan Poguer ele não se sente confortável em usar a palavra para definir a palavra, porque para ele a palavra é muito ampla, né? É uma opção de vocábulo muito ampla. Então, depois a gente vai ter a análise cênica, tá? Que vamos falar um pouco da estrutura semântica dos vocábulos, algumas acepções que ele traz e algumas figuras de estilo livre. E, por fim, nós temos uma pequena análise crítica. Não que eu esteja, gente, pelo amor de Deus, o cara é um gênio, mas tem algumas partes do livro aí que realmente ele mesmo traz, né, no próprio livro, de que algumas coisas não são capazes de ser atendidas, porque ele, pelo menos até o capítulo Análise do Sentido, a gente está muito no campo semântico para baixo. Então, a gente vai ver a estrutura, a gente vai explorar a gramática, mas até então a gente, por exemplo, não tem a pragmática, né, para poder fazer essa análise por completo. Pode passar, Gustavo. Aí, a gente começa com a definição do lexema, que ele traz aí 4 pontos. Primeiro, que a gente precisa aprender a definir. Depois, o significado, né, do próprio lexema. Métodos para você fazer definição e também métodos para você decompor, tá, o lexema. E aí tem o capítulo ele inicia com essa pequena frase do livro O Pequeno Príncipe. E eu coloquei porque eu achei ela bem pertinente, tá? Então eu vou recitá-la aqui para vocês. Começa: mas o que quer dizer efêmera? Repetiu o pequeno príncipezinho, que jamais desistira de uma pergunta que tivesse feito. Quer dizer ameaçada de desaparecer em breve. Minha flor está ameaçada de desaparecer em breve? Sem dúvidas. Minha flor é efêmera, pensou o pequeno príncipe, e não tem mais do que 4 espinhos para defender-se do mundo, e eu a deixei sozinha. Pode passar. Aí, aqui a gente trouxe que quando a gente, por exemplo, né, quando o pequeno príncipe pergunta o que é efêmera, ele recebe aí uma resposta do que seria essa palavra. E uma das primeiras coisas do que seria esse vocábulo, né, e uma das primeiras coisas que o Poguer cita é de como a gente pode entender o lexema de acordo com não só o seu significado, porque aí vai entrar a questão do gênero próximo e diferenças específicas, mas de como a gente pode também entender e analisar. E ele propõe uma primeira ferramenta de análise, e como já foi citado aqui, ele é bem matemático, ele é o matemático das letras, assim. Então, ele traz basicamente uma equação, que particularmente, como eu não sou de exatas, eu achei que colocar essas coisas no próprio slide talvez atrapalhasse o nosso entendimento. Então, eu preferi separar dessa forma para poder explicar o que ele faz.
Ele pega o componente central aqui, o nosso lexema, que é labor, e ele traz um sentido, um gênero próximo, ou um sentido que ele considera genérico, que é, por exemplo, o trabalho. O trabalho e o labor, eles estão próximos, porém, o labor, ele não é o trabalho, porque tem componentes periféricos e diferenças específicas para o labor. Que, nesse caso, falar de labor atrela-se a falar de algo longo e penoso. Então, essa é a primeira ferramenta aí que o Pugliese, né, nos dá para poder falar sobre como a gente pode analisar os lexemas. Pode passar, Gustavo. O autor, ele mostra... Aqui a gente fez como se fosse uma espécie de gráfico, ou uma sequência, sobre como esboçar as definições analíticas para o gênero próximo, que foi explicado pela Manu. A primeira coisa é a identificação da natureza predicativa e gênero próximo, que no livro ele tenta, né, ele dá o exemplo de encarar, e daí ele percebe que encarar, o gênero próximo dele seria olhar, apesar de, obviamente, assim como o labor, ter suas especificidades que tornam ele diferente. Que é a partir da segunda parte, né, que é a caracterização semântica de seus habitantes e diferenças específicas. O exemplo que ele dá é: o vizinho me encarava com uma expressão maldosa. Zilda olhava Luísa sem, porém, ousar encará-la, para mostrar que existe diferença no significado dessas frases. Na segunda, simplesmente pela palavra, e na primeira ele tem essa como uma expressão maldosa, que, né, adiciona um sentido à palavra encarar e faz sentido no geral, assim. E na terceira parte é validação da definição, que ele testa para ver se realmente faz sentido substituindo a mesma frase com dois lemas, né? Que é: Zilda encara Silvano e Zilda olha muito atentamente o rosto de Silvano, para mostrar que pode ser a mesma coisa, né? E olhar realmente funciona como um gênero próximo de encarar. Depois, ele trata da estrutura semântica dos vocábulos, ou seja, o significado. E os exemplos que ele dá aqui é, no geral, em ferramentas. Por exemplo, na análise por campos semânticos, você pode dizer que ferramentas é um campo semântico de certas palavras. Várias palavras vão se encaixar dentro desse campo semântico. Ele fala de alguns, né? Agrupamento natural do locutor, que dentro de ferramentas se encaixaria martelo, furadeira, serra, chave de fenda. Tem análise por campos lexicais, que é com o uso dessa ferramenta, ou seja, algo específico de ferramentas. Então, ferramentas destinadas a serem usadas por X. E agrupamento de vocábulos, que são os mesmos nesse caso. Seria martelo, furadeira, serra, chave de fenda. Ainda no campo semântico, ele fala de sememas, que são significados, podemos dizer, menores, que algumas palavras trazem consigo. Por exemplo, aqui ele traz uma tabela de meios de transporte, onde o mais quer dizer que é um significado possível da palavra. Ou seja, por exemplo, se você pega carro, ele inclui que seja um meio de transporte por terra, mas não sobre trilhos. Então, onde está o mais é o que essa palavra traz de significado, e o menos é o que ela não se encaixa. Também tem o til, que é depende. Então, para mostrar que dentro de uma frase que inclua, por exemplo, carro, você vai já trazer todo esse significado geral de ser por exemplo, um meio de transporte terrestre, não sobre trilhos, não de duas rodas, individual ou não também, né? Poderia ser com as pessoas. Ele não ser pago, de 4 a 6 pessoas, pode ou não ser interurbano, e ele transporta pessoas no geral. E vocês podem ver que muda de acordo com a palavra escolhida, né? Ou, enfim, o lexema, né? Por fim, ele também fala sobre o uso das palavras com acepções metonímicas e metafóricas. Metonímicas seriam quando a lexia está ligada por uma relação semântica de metonímia. O exemplo que ele dá no livro é cidade. Então, uma frase com cidade, ela pode ter vários significados. Os exemplos que ele dá é, por exemplo, usar a cidade como um lugar habitado. A maior cidade do país seria
o lugar habitado por pessoas. Já o segundo significado seria um conjunto de habitantes. Toda a cidade comenta o caso. Nesse caso, a cidade seriam as pessoas que vivem na cidade, e não exatamente o espaço, né? E outro exemplo que ele dá é a vida de uma cidade. Desculpa, vida em uma cidade. O exemplo era não suporto mais a cidade. Então, seria todo o aspecto de viver na cidade. Nem só as pessoas, nem só o lugar. Tudo ele junto. E metafóricas, ele fala a metáfora quando relação semântica, enquanto relação semântica entre lexias. O exemplo que ele dá no texto é vírus. Então, tem o principal significado de vírus, que é contrair o vírus. Não, o exemplo que ele dá é contrair o vírus da gripe, que fala do animal, né, da criatura biológica, que realmente influencia a biologia das pessoas. Depois, como metáfora, ele fala de contrair o vírus da linguística, que traz o mesmo significado de contaminar e se espalhar e afetar as pessoas. E, por fim, o exemplo que ele dá é computador infectado por um vírus, que é uma metáfora para como um vírus age no humano, mas para uma máquina, ou né, um computador. Certo. Aí, aqui a gente vai entrar na primeira questão, né? Porque, como eu falei antes, retomando anteriormente, nós temos uma análise aí que vai só até o campo da semântica. Então, existem algumas partes da língua que a semântica por si só ela não explica. E ele traz esses dois exemplos, chamando eles de figuras de estilo livre e lexicalizadas. Vale lembrar também lexicalizada aqui, porque estilo livre está bem amplo, a gente entende que vai ficar assim, bem no ar. E ele traz o primeiro exemplo de estilo livre, que seria este: profissional um dinossauro que não desgruda de sua cadeira bolorenta. Isso é um estilo livre, segundo o Paulier, porque a gente sabe do que está sendo falado, mas a gente não está usando, no caso, o lexema que seria referente a isso. Por exemplo, este profissional um dinossauro não é literalmente o T-Rex com as patinhas lá. Não é disso que ele está falando. Ele está falando aqui dessa frase, né? O intuito dessa frase é dizer que aquela pessoa tem muitos anos na profissão, tem muito tempo na profissão e que não desgruda de sua cadeira bolorenta. Ou seja, essa pessoa também se recusa a crescer dentro da profissão. Essa pessoa, ela não trocou, ela está há anos naquele mesmo cargo, ela não tem intenção de ser promovida, ela não tem intenção de mudar do cargo. Então, isso aqui é um estilo muito livre dentro da língua, e ele é muito possível na fala e na escrita, né, já que gramaticalmente ele não é correto. Mas, se você for pegar o significado mais literal de cada lexema aqui, a gente está usando palavras que têm outras definições. Dinossauro significa outra coisa, bolorento é outra coisa, não é necessariamente referente ao que está sendo usado. Então, ele vai chamar de estilo livre. E aí, a gente tem o segundo exemplo, que é lexicalizadas. São palavras que elas não necessariamente estão dentro elas não fazem parte, seu significado não faz parte num agrupamento, digamos assim, mais natural. Porém, acredito que de tanto ser usada, ela meio que acaba sendo aceita para aquele propósito, e ela se torna, como ele caracteriza, né, como ele nomeia, de lexicalizada. Então, por exemplo, eles adquiriram 2 cadeiras para assistir ao balé O Lago dos Cisnes. Não é literalmente, né? Eles não chegaram lá e pegaram 2 cadeiras. Isso significa que eles compraram 2 ingressos, né? Esses agentes aí compraram 2 ingressos para assistir o balé. Então, cadeira, ela tem um outro significado, ela tem um outro propósito, vamos dizer assim, dentro da nossa língua. Porém, o seu uso nessa categoria, ele é lexicalizado, ele é comum. Então, ele não é também tão de estilo livre, né? Não é como eu vou falar que um profissional é um dinossauro, né? Mas também faz sentido. Ainda mais se você for pensar no fato de que quando você vai assistir uma peça de teatro ou um próprio balé, né? Você provavelmente vai se sentar numa cadeira. Então, você adquiriu, através da compra do ingresso, né? Aquela cadeira. Pode passar para mim, por favor, Gustavo. Aí, nisso entra a nossa análise crítica. Essa análise crítica aqui do campo semântico em questão,
quando ele passa a falar do campo semântico, que ainda não é perfeito, eu acho que ainda faltam algumas poucas coisas para ficar tangente, para a gente conseguir atingir uma boa tangência do significado da palavra e das análises, mas ele consegue trazer definições muito melhores, né, particularmente. Eu acho que também o agrupamento natural, ele traz esse espaço de entendimento para a gente que é muito melhor. É tanto que o agrupamento natural, ele fala no livro que envolve o leitor, o interlocutor, no caso, chama de locutor, porque quando você pergunta, né, para uma pessoa, me passa, né, você pergunta para a pessoa, o que você diria que são ferramentas para serem usadas? As pessoas vão provavelmente falar martelo, elas vão te falar chave de fenda, e se você vai pegar essas palavras e colocar elas dentro dos seus significados, né, léxico, significado léxico de cada palavra, você também vai ter o mesmo resultado. Então, ele usa isso como uma variação. Ele passa isso, na verdade, como uma equação, né? Ele fala que se você, né, ferramentas que serem usadas por X são iguais a Y, e vai te dando os tipos, o que pode ser esses tipos. Também aqui, acho que o terceiro ponto também, que é um ponto forte para eles, são separar as posições periféricas na definição de um lexema e identificar lexias que pertencem ao mesmo grupo como não necessariamente parte do mesmo discurso. Que aí a gente volta para o que eu acabei de falar. A cadeira, ela tem um significado, cadeira é algo para que a gente se senta, mas você pode falar que você comprou cadeiras, você adquiriu cadeiras para ver uma peça. E isso não é errado, né? É possível dentro da nossa fala. Acho que também quando a gente analisa, quando ele faz análise, né, utilizando o campo semântico, a gente consegue conduzir estudos, eu dizer a palavra estudos, mas é mais na questão de você consegue fazer uma análise melhor. A análise ela fica mais clara. É tanto que eu li esse livro quando eu cheguei nessa parte dos campos semânticos, que inclusive ele chama de semema, né, que é uma mistura de campo semântico com lexema. Que ele tem uma palavra nova para tudo que ele faz, ele, assim, é o rei dos termos. Então, quando a gente chega nessa parte do campo semântico, para mim, o livro, ele tomou outro rumo. Porque até então eu estava lendo, assim, meio, meu Deus, o que é isso? Porque tem fórmula no livro que é é livro de humanos, não era para ter fórmula. Aí ele foi lá e falou do campo semântico, e a minha cabeça fez... A obra foi muito linda. E acaba que também, né, amplia o campo de busca, tanto para lexias quanto para vocábulos, tá bom? Quando a gente traz o campo semântico, porque, por exemplo, se você deixar de fora a semântica, as figuras de estilo livre, daqueles lexicalizadas, não necessariamente entrariam nessa análise, tá? Pode passar, por favor, Gustavo. Aí vem um ponto, aquele famoso ponto que pega, porque ele vai falar de ciclos viciosos, né? Onde ele classifica a ambiguidade e a vagueza. Porque até esse ponto do livro a gente não aborda a pragmática, não é abordado o contexto no qual essas falas ou não sei se foi falado, mas as frases em si, elas não têm um contexto, elas só são frases que existem ali. Então, ele dá o primeiro exemplo de serra e serrar, onde X serra Y, né? Aí pode significar que X corta Y com uma serra, mas isso cria um ciclo vicioso, onde é ambíguo, né? Ele afirma. Assim como também tem uma ambiguidade, por exemplo, numa fala de ele me fala do quarto. Ele me fala do quarto, ele me fala, ele estando dentro do quarto e ele me chamou e está falando comigo de dentro do quarto, ou ele me fala do quarto, nós estamos no quarto e ele está me falando do como do quarto, entendeu? Então, é ambíguo. E aí a gente tem também, por exemplo, lexias que elas podem designar fatos ou entidades e podem acabar sendo vagas. Por exemplo, primo. E esse exemplo, porque o livro originalmente foi escrito em francês, né? E foi traduzido para o português e meio que fica explícito que isso é uma questão muito aqui do Brasil, porque nós temos o costume de meio que fazer agregados, né, na família. Então, não necessariamente todo mundo que a gente chama de primo
é primo. Não necessariamente a gente está chamando de primo e se referindo ao nosso primo de primeiro grau, que é o filho. Aliás, esse fato da gente ter primos de primeiro grau, de segundo grau, de terceiro grau, de quarto grau, é muito brasileiro. E então, esse lexema primo, ele acaba sendo citado porque quando ele dá o exemplo, né? Vimos o teu primo Marcelo. A gente não está sabendo que tipo de primo é, de que grau é esse primo. Provavelmente a pessoa, né, se ela não tiver mais de um primo Marcelo, ela pode até entender, ou, né, a pessoa que ouviu a frase pode até entender, mas ainda assim é considerado muito vago, por a gente não saber se é de fato o filho, né, da irmã do seu pai ou do irmão do seu pai. A gente não sabe se é um primo que você adquiriu como primo, que é aquele primo do 5º grau, ou se é um primo do 2º grau, que é o primo do filho do primo. Então, você não sabe. E isso fica muito vago. Inclusive, acho que é porque, claro, isso não entra no livro, mas quando eu estava lendo essa questão do primo, a gente também aborda o termo prima para falar de pessoas, né, que trabalham aí com os corpos, por exemplo. Né? Então, você fala, fui na casa das primas, né, tá dormindo com prima. Nós falamos desses termos e a gente não necessariamente está se referindo ao membro familiar. Então, quando você não tem, só é possível decodificar essas frases a partir do momento que você tem a pragmática. Então, quando você não tem a pragmática para te dizer quem é o primo, de onde é esse primo, se é primo mesmo, você fica com um campo, com uma análise que é vaga. Você tem uma noção que você pode atribuir, mas você não pode dar certeza. E acredito que seja isso. Certo. É isso. Ok, obrigada, Manoele. Obrigada, Gustavo. Eu vou. Palminhas. Não pode ainda não, Gustavo? Por favor, deixa mais um pouquinho para a gente voltar e a gente pensar nessas situações, para a gente fazer a ligação entre essas situações e as. Tão importante, gente. Essa expressão, essa apresentação toda a gente falou de análise de sentido, não é? Basicamente, tipo, Emanuel e Gustavo falaram o tempo todo sobre 2 tipos de sentido. Quando a gente está analisando o sentido lá, ele falou de definição lexical, definição cênica e análise crítica. Quando de definição, ele falou o tempo todo de campo semântico e campo lexical. Essas 2 coisas precisam ficar bem claras na nossa mente, de que área as 2 definições estão falando. Quando a gente fala o que é, tipo... Porque assim, Manuel terminou agora, e ela foi falando sobre vagueza, sobre ambiguidade. Então, quer dizer, a gente passa um pouco do campo lexical, e aí entra no campo semântico, e ela foi além, falou, nossa, se a gente estivesse estudando pragmática, a gente ia também ver o contexto. Então, assim, isso é verdade, né? A pragmática e o contexto vão ajudar a gente a entender algumas coisas, mas assim, o campo lexical e o campo semântico já são 2 áreas riquíssimas, né, gente? Então, volta aqui comigo, vamos pensar assim, quando a gente fala sobre campo lexical e campo semântico, não são coisas bem parecidas? Assim, qual é a diferença de um para o outro? Se eu fosse falar para vocês, se eu fosse pedir, igual o exercício que eles mostram lá no final, né, tipo, me falar algumas questões sobre essa diferença. Listar palavras, não foi o que você botou lá no final do exercício. Mas vou voltar aqui para a gente falar, só para ficar claro, deixar bem claro na cabeça. Tipo, quando a gente está falando do léxico e da semântica, tipo, o léxico a gente está falando de palavras, não é? Da semântica a gente está falando de sentido. Então, se eu fosse falar para descrever alguma coisa no campo lexical, a gente ia dar exemplos de palavras que são, por exemplo, da mesma família, para falar de campo lexical. Tipo, qual é o campo lexical da palavra trabalho? Vocês conseguem dar um exemplo do campo lexical de trabalho? Tipo, são palavras que têm o mesmo, não é que tem o mesmo sentido, mas tem a mesma família. Tipo, que vem da palavra trabalho. Trabalhador. Trabalhador. O que mais? Trabalhoso. Trabalhoso.
Aí a gente pode ampliar ainda, tipo, qual o léxico formado por esse campo lexical? Tipo, a gente tem trabalhoso, trabalhar, trabalho, mas também tem, assim, o que tem a ver com trabalho? Posso falar que tem o salário, que tem a tarefa, que tem o patrão, um chefe, que tem um funcionário, tem a carteira de trabalho, tem a profissão. Essas palavras que estão relacionadas com esse campo lexical, a gente pode dizer, tipo, dentro desse campo lexical tem essas palavras. Então, se eu falo, sei lá, o exemplo igual de trabalho, de salário, de equipe, tipo, Simone, mas salário e equipe, tipo, não tem o mesmo radical. Então, parece que você mudou. A posição da palavra, ela pode ser formada, tipo, tendo o mesmo radical, a mesma junção, a mesma derivação, mas ela também pode ser no mesmo assunto. Aí quando você fala, mas você está falando de assunto, não passa a ser campo semântico? Então, tá vendo? O limiar entre as duas é pequeno, mas elas são, assim, são relacionadas, mas quer dizer que não tem o mesmo sentido. Tipo, a palavra salário não tem o mesmo sentido que a palavra trabalho. Então, ela está mesmo dentro do campo lexical, mas não está meio semântico. O campo semântico seria dizer que as palavras elas podem ser uma substituída para outra com um sentido parecido ou com um sentido muito similar. Será que está muito difícil? Então, tipo, dentro do campo lexical de escola, por exemplo, aqui a gente tem a palestra, a escola, o professor, a explicação, tipo, o material, o slide, os alunos, está dentro do mesmo campo lexical. Então, a gente está fazendo uma aula online, isso tudo seria dentro do campo lexical. Aí você faz dentro do campo lexical estudar. Estudar, que é estudar, investigar, pesquisar. Seriam outras palavras desse mesmo campo semântico, mas que seriam um pouquinho diferentes, mas que têm o mesmo sentido. Deu para entender isso, gente? Ok. Aí, dentro do semântico, é que a gente viu a metonímia, a metáfora, isso que era mais vago e ambíguo, isso tudo dentro do campo semântico que o Gustavo e a Manuela apresentaram para a gente. Até aí, beleza, gente? Ok. Tá, vou fazer então mais perguntas. Se eu falasse assim, vamos fazer então, acho que fica mais claro se a gente falar sobre as relações que tem com tradução. O que a gente está estudando? Então, Gustavo, eu vou pedir para você passar um pouquinho esse slide. A gente falou da análise do sentido, a gente viu que era de semântica e de léxico, né? Para ver os dois tipos de sentido. Aí tá, volta lá naquele outro que era o... Esse aí, a definição do lexema, tinha aprender a definir, método de definição, significados, decompor. Aí tem o exemplo, aí no próximo vai apresentar cada um, né? No próximo slide, falar ferramenta de análise, gênero próximo, diferenças específicas. Componente central, o exemplo é o labor, o trabalho, né? Então, quando está falando dessa análise, a gente começa primeiro a pensar no campo lexical, para depois passar para esse campo semântico. Componentes periféricos, diferenças específicas, tipo dentro do trabalho, tipo longo ou penoso. Então, eu estou colocando, ele bota um nome bonito, né, que é componentes periféricos e específicos, como se fossem as características dessa palavra. Estou adjetivando cada uma delas. Dentro da tradução, como é que a gente pode ver essas coisas? Onde é que a gente acha essas informações? Tipo, para fazer tanto do campo lexical como do campo semântico, na hora de fazer a tradução. A gente faz o quê? A gente lê, entende, acha onde? Por que a gente tem que saber isso aqui? Onde é que vai estar essa definição? Passa mais um, por favor, Gustavo. Métodos para esboçar definições analíticas. Por que está falando de definição? O slide anterior também falava de definição. Vocês estão pensando? Você está caindo, professora. Estou caindo, Minha ligação está ruim, gente? Deixa eu ver se eu troco. Tá tranquilo. Tá? Tá. Tá? Não tá coisando?
Me fala o que vocês entendem da palavra definição. Por que ela método para esboçar definições analíticas? Por que está falando de análise do sentido, sentido lexical e sentido semântico e fala de definição? O que uma coisa tem a ver com a outra? Por que eles estão explicando sobre definição? Aí Pior fala, que... fala, Priscila, o que Pior você que acha que é? na minha cabeça, eu tô agora refazendo o que significa semântica e o que significa léxico. Porque para mim era o oposto. Aí agora eu tô no processo de redefinição dessas palavras e desses conceitos na minha cabeça. Aí eu já volto. Tá bom. Mas essa ideia, Priscila, de discutir mesmo, tipo, quando a gente fala no sentido lexical, um não é excludente do outro, tá vendo? E não existe sentido semântico sem o sentido lexical. Então, sentido semântico. É que eu tava mesmo presa no radical da palavra. Para o sentido lexical, né? É. Tipo de trabalhar, de trabalho, trabalhado, trabalhou, trabalhava, trabalhando. Ah, agora você ficou muda do Empregado. nada. Oi? Foi só aqui? Caiu um pouquinho, caiu, é? É, agora ficou muda do nada. Foi só aqui, eu achei que era meu fone. Deixa eu ver se eu troco minha internet pela que está online. Não está aparecendo ainda. É que acabou a luz aqui em casa e voltou agora. Aí eu estou usando a... Mas vou trocar pelo Wi-Fi. A ligação está melhor, gente? Tá? Tá? Tá me Agora ouvindo tá bem? tranquilo. Tá, né? Agora estou usando o cabo. Voltou a luz, estou até mais iluminada agora, né? Então, voltei no sentido lexical, Priscila, para essa ideia. Então, o sentido lexical, vamos falar de palavras dessa mesma família e o sentido semântico do que ela quer dizer. Aí, quando a gente vai falar do que ela quer dizer, olha a definição que ele dá, ó. Definições analíticas, identificação da natureza predicativa do gênero próximo, quer dizer, encarar e olhar dentro do... A gente pode falar no sentido lexical e no sentido semântico. Lexical é como se uma pudesse substituir a outra. Tipo, ele me encarou de lado, ele me encarou num jeito de alguma coisa, ele me olhou desse jeito. Só que quando a gente vê que tem sentidos de conotação, denotação que são diferentes, quando a gente quer dizer identificar as definições, como a gente pode definir de formas diferentes, é que vai dar um sentido para cada um, vai dar um sentido de significado diferente para essas palavras, conotações diferentes para elas. Aí, quando eu estou falando dessas definições, é que eu vou entrar lá no sentido semântico, não só no sentido lexical. Não sei Agora se entendi. do que o outro, sabe? Então, assim, eles Sim. são complementares, os dois. Mas para a gente que está lidando com as palavras, a gente, de cara, vê o sentido lexical e depois está, ok, dentro disso aqui, o que eu tenho desse sentido semântico? Então, as duas vão ser complementares, mas assim, o campo lexical e o campo semântico, os dois vão ter a ver com o léxico, vão ter a ver com as palavras. Então, primeiro a gente vai estudar, tipo, o campo semântico vai se referir a essa palavra usada na língua, o que uma tem a ver com a outra, que são da mesma família, que fica mais fácil a gente identificar quando tem o mesmo radical, né? Agora, quando ela está dentro do contexto, dentro da frase, a gente vai pensar nessa significação. Então, essas palavras que são formadas com o mesmo radical, sei lá, pedra, pedregulho, pedraria, pedrinha, pedrão, pedrada. Agora, quando eu pego a palavra pedra, eu falo, nossa, aqui é a pedra. A gente muda esse sentido, tira desse campo, tá, a palavra ganhou um significado novo. Aí a gente passa desse campo lexical e entra no campo semântico, quando a gente consegue ver essas outras acepções que são dadas a essa palavra. Então, esses conceitos que a gente vai atribuindo dentro do campo semântico. Então, quando eu coloco, sei lá, esse exemplo que eu dei de pedra, em outro sentido, sabe? Olha, tá? Vamos colocar uma pedra no assunto. Ninguém vai pegar uma pedra e vai jogar um no outro para colocar uma pedra no assunto. Mas quer dizer o quê? Dentro do campo semântico de pedra, eu poderia falar qualquer outra coisa. Mas, sabe, colocar uma pedra nesse assunto, então, se eu digo que sinônimo de pedra é pedregulho, vamos colocar um pedregulho nesse assunto? Então, já não dá mais essa expressão para funcionar, porque o campo lexical pode ser o mesmo, mas o campo semântico é diferente.
Então, dentro do campo semântico de vamos colocar uma pedra nesse assunto, quer dizer terminar o assunto, acabar de falar. E como é que a gente pode relacionar isso com a tradução? Tipo, de onde que vai vir essa relação desse campo semântico, desse campo lexical com a tradução? Eu não consigo pensar num exemplo, mas eu estava pensando exatamente isso, que o jeito de você tornar a tradução no seu estilo de um modo mais flexível e maleável, quando você vai usando, é mais fácil de adaptar. Eu estou pensando no exemplo. O significado vai estar associado para essa ideia do sentido, que é o que a gente está vendo na semântica. Então, se tem um sentido, né, a gente vai pensar que como é que a gente vai escolher esse sentido na hora de levar para outra cultura? Na nossa leitura, na nossa interpretação, né? Vamos pensar nesse exemplo que ele botou aqui, ó. Zilda encara Silvano. Zilda olha muito atentamente ao rosto de Silvano. Será que a gente está dizendo a mesma coisa? Quando o autor chama de definições analíticas, quando ele fala de validação da definição, é que eu queria que vocês pensassem, quando vocês vissem essa palavra definição, vocês pensassem naquela explicação que vai ter no dicionário. Se eu fosse olhar o verbo encarar no dicionário, vai estar lá como sentido encarar, quer dizer, olhar atentamente. Então, eu posso dizer que esse exemplo de validação da definição, se o verbo encarar e o verbo olhar, eles fossem sinônimos. Eles têm sentidos bem parecidos. E eu fosse usar um para definir o outro. Então, se eu fosse definir o verbo encarar, eu ia dizer que encarar é olhar atentamente. Vocês entendem o que está falando quando ele fala validação da definição? Quer dizer, eu uso a definição, eu uso esse mesmo campo semântico para explicar o que a palavra quer dizer. Aí essa explicação é que ele chama de definição. Alguém está lá no dicionário. Já viu? O dicionário é feito de definições. O que a gente está fazendo no nosso glossário quando a gente põe a expressão e escreve na frente uma explicação para ela? A gente está colocando definição. Tanto que lá no glossário está escrito noção, que é o termo que a gente tirou, e na frente definição. Essa definição seria essa explicação. Aí vocês estão vendo que para explicar o campo lexical, a gente usa o campo semântico, como se fosse a definição, como se fosse a explicação, porque uma palavra está relacionada com a outra. Na hora de traduzir, a gente pensa nisso, que eu vou ter que usar, para explicar esse campo lexical, eu vou ter que usar uma definição do campo semântico para essas palavras ficarem igual. Então, eu posso dizer que encarar e olhar é igual? É tipo, não, esse mundo está fazendo coisas diferentes. Encarar e olhar não é igual, mas quando eu falo olhar muito atentamente o rosto de alguém, pode ser encarar. É essa a ideia. Então, o vizinho encarava com uma expressão maldosa. Zida olhava Luísa sem, porém, ousar encará-la. Quer dizer, estava olhando sem encarar. Dá para imaginar essa cena de olhar sem encarar? Então, a gente consegue ver, tá vendo? O mesmo campo semântico diferente de uma das duas palavras, que dá um sentido diferente para cada um desses dislexias, né? Na hora de traduzir, a gente vai ter que achar essas mesmas definições. Como as nossas aulas de dicionário, vocês conseguem pensar em que dicionário que ia me ajudar a achar sentido semântico, campos semânticos diferentes? Que dicionário que eu vou olhar? Tanto bilíngue como monolíngue. Tipo, qual tipo de dicionário? No português, eu vou olhar no Aulete, ele vai ter algumas dicas assim, né? Dicionário do português inteiro, da língua comum. Pensei na arvorezinha. O que ia me ajudar para achar igual encarar e olhar, se eu fosse, vou colocar no dicionário, ó. Se eu coloco num dicionário comum, vou abrir. Será que se eu colocar, vou botar no Caldas Aulete. Não estou compartilhando minha tela, né? Mas vou botar aqui. O Gustavo está compartilhando. Então, eu vou mandar só aqui o campo para cada um olhar. Botei isso aqui. Tá no bate-papo. Coloquei aqui. Quando você clicar no verbo olhar, você vai ver que está escrito lá assim, olhar.
Ação de ver, contemplar, olhar. Quando bota contemplar e olhar, é do mesmo campo lexical no dicionário. Aí está embaixo, definição 2. Aspecto dos olhos ou forma de olhar que tende a refletir o estado de espírito daquele que olha. O olhar ingênuo da criança desarmou os dois. Quer dizer, o primeiro está falando do verbo, da ação, o segundo está falando do olhar de alguém, né, do substantivo. Depois tem o sentido figurativo, modo de encarar, de interpretar ou avaliar algo. As 3 definições que aparecem, uma está falando do campo lexical, outras 2 estão falando do campo semântico. Então, esses 2 aparecendo junto. A gente está vendo só em português. E aí, se eu fosse olhar no dicionário, eu falo, eu quero, para eu conseguir colocar em inglês isso, eu usaria dicionário bilíngue, e depois que eu descobrisse como que é, eu ia olhar os dicionários de sinônimos. Como é que é dicionário de sinônimo em inglês? Tesouros. Quem que falou? Eu, Fernanda. Fernanda, é isso mesmo, a Fernanda já sabe. Então, o dicionário de Thesaurus, ele me ajudaria, né, a ver, vou escrever aqui, quais são as opções de tradução para tentar ver o campo semântico diferente. Né? Quais as opções que eu vou olhar? Então, ele me mostraria campos semânticos diferentes. Esse dicionário do Thesaurus, ele é, em português, o mesmo que a gente chama de sinônimos. Sinônimos, dicionário. Se você olhar os 2, você vai ver que eles são bem similares. Ó, eu botei o Thesaurus em inglês, botei em português. Agora, olha esse daqui, chamado dicionário de sinônimos.com.br. Até a corzinha eles fazem similares. Porque é ali que vai estar em qual campo semântico eu vou usar na tradução, isso vai ser útil para a gente, né? Olhar os 2. Essa análise do sentido. Alguém sabe me dizer qual vai ser a próxima, gente? Depois de análise do sentido, o que a gente vai ver? Interferência pragmática, eu e a Clara. Clara, ok. É isso mesmo. Obrigada, Gustavo, por ter colocado. Muito eu, né, gente? Mas é complexo essas definições, né? Ok. Vocês estão quietos. Tá bom. Agradeço muito a Emanuele, agradeço muito ao Gustavo por terem trazido o slide, por terem apresentado as definições e os exemplos. E aí a gente se vê no próximo grupo, que vai ser terça que vem, com a apresentação da Fernanda e da Ana Clara. Ok? Certo. Obrigada, gente, por terem vindo, bem? Um descanso para vocês, nos vemos amanhã, até mais. Beijo, mais. gente. Professora.